Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Olá. Olá. É, Sinto a alegria da gente estar juntas. Eu acho que fazia 2 semanas que eu não vinha. Uma a gente não teve, uma acho que você fez, você e a Estael. Então, sinto Sim, alegria a estar de volta, traduzindo, tá lendo, tá. Não é só consumindo, tá nessa fusão assim com as Sparks e deixando elas me permearem e deixando elas me deixarem líquidas. Seja lendo elas, seja traduzindo, ou seja agora nesse espaço. sim. Eu vou começar a leitura. Eu tô meio com tosse, então se eu me afogar, eu vou pausar e você segue a leitura, pode ser? Tá bom, sim. Então, a Spark 22, a distinção é a seguinte: você reinventa quem alguém é, reinventando suas histórias sobre essa pessoa. É, Como chega essa distinção, essa frase para você? Eu lembrei que ontem, no espaço que eu tava com a Daniela, ela tá experimentando os mapas, entregar os mapas do ETB, e o mapa era o da Cola E. E eu fiz o processo de mudar uma história que eu tinha sobre mim, assim. E então, tipo, eu meio uau, que essa frase, essa Spark agora. Porque a história que eu tinha é que eu sou burra, e aí durante o processo eu troquei para eu sou inteligente, e, e eu senti a diferença, assim, da sensação energética e de estar mais aberta, assim, mais empoderada com aquela história. Obrigada. É, eu traduzi essa e algumas. Então, essa Spark é você reinventa quem alguém é. A próxima é você se reinventa, a Spark Hum. 23. E é, é de uma simplicidade e de uma genialidade tão absurda. E a genialidade não está no conceito, no texto da Spark. Está nos experimentos depois. Então, para mim, é como o que vem quando eu leio essa frase. É como as histórias que a gente conta, seja sobre os outros, sobre uma coisa ou sobre a gente mesmo, elas têm o poder da realidade. E como é potente não só inventar uma outra história, né? Criar uma outra história e contar uma outra história, mas como encenar essa história. Porque é isso, essa é a chave, não é simplesmente tipo, "Ai, agora aqui na minha cabeça eu vou inventar uma história que a Jaqueline é uma pleiadiana." É tipo, a partir de eu criar essa história, eu passo a interagir com você como se realmente essa história fosse a verdade, a real. E isso é que tem o poder da transformação. Então, para mim, é tipo, eu quero ler de novo. Tô sentindo assim, eu quero ler essa Spark para aterrissar outras novas coisas para mim sobre ela. Nossa, tá. Então tem essa e tem a outra que é sobre você mesmo. Sim, Tá bom. então vou começar. Uhum. Notas. Sua experiência de quem é uma pessoa fica forçadamente confinada às limitações das histórias que você conta a si mesmo sobre ela. Você fabrica histórias usando cola juntando dois mundos não relacionados. Sua história dura até você trocá-la por outra história. Então, toda vez que você vê essa pessoa, pensa nela, fala sobre ela ou interage com ela, age como se já soubesse quem ela é, porque lembra das suas histórias já existentes sobre ela. Você automaticamente dedica seus esforços criativos
a lembrar evidências antigas ou encontrar novas evidências para fundamentar sua história. Cada vez que você encontra alguma evidência, pensa: viu? Minha história é verdadeira, aqui está a evidência. Você passa a interagir com essa pessoa como se quem ela é fosse sua história sobre ela. É chocante perceber que você acredita que suas histórias são verdadeiras, mesmo que você tenha acabado de inventá-las. É ainda mais chocante perceber que, ao acreditar nas suas próprias histórias, você pode não saber quem é realmente aquele ser ali na sua frente. Uhum. É, para mim, eu consigo ter muita clareza sobre essas histórias das pessoas que eu intitulo como minhas inimigas, sabe? Ou uma pessoa ruim, ou uma pessoa má, ou tipo, qualquer que seja o adjetivo maquiavélico que eu coloque nela, sabe? Tipo, essa pessoa é um mau caráter, essa pessoa é, tá querendo me passar para trás, ou se aproveitar de mim. Então, quando eu crio essa história, tudo, tipo, toda a minha interação é como vira um grande scanner do meu Gremlin, procurando uma palavra, ou uma expressão facial, ou um gesto, ou uma ação da pessoa para eu justificar essa história. Tipo, Uhum. tá vendo? É isso, essa pessoa é qualquer coisa. E aí, como morre? Tipo, é isso, eu transformo todo o ser, toda a possibilidade, toda a interação, todo o amor que pode existir com aquela pessoa, porque eu sinto medo de me vulnerabilizar perto de uma pessoa que é ruim, que é malvada, que é mau caráter, que é. Então, para eu não sentir esse medo, eu crio uma história sobre ela. E essa história me deixa, tipo, protegida dela, porque se eu tenho essa história, eu sei quem ela é. Então, Uhum. se eu sei quem ela é, eu sei como agir com ela. Não tinha pensado nisso que eu sentia medo sobre. É por isso que eu crio a história, tipo, é sobre sentir medo de estar vulnerável com uma pessoa sem saber quem ela é. Uhum. Uau. Isso é grande, assim, Uhum. de descobrir. Até aqui, o que ficou acontecendo dentro de mim é uma dúvida, assim. E quando é que eu tô escaneando, que eu tô enxergando a realidade? Quando é que eu tô enxergando as coisas? São histórias? É, tipo, mas tem coisas que eu percebo, eu noto, eu vejo. E o que que é, eu percebo, eu noto, e o que são as histórias e como que isso está relacionado, sabe? Igual você falou, eu já tô procurando a evidência. Então, será que o quanto do que eu noto são evidências que eu tô procurando, o quanto eu tô deixando de notar, de descobrir, de conhecer sem saber? Eu fiquei bem nesse limiar, assim, tipo, tá, não, tá, ok. O que é o quê? Ou tá tudo misturado e é tudo história. Então, sei. E esse pressuposto que você trouxe, para mim, abre a porta do que tem um mapa ou uma distinção, enfim, mas que é tudo são histórias. Tudo é história. Uhum, E, e a gente, como sociedade, e eu também, eu percebo que eu tenho, tipo, ou é história, tem as histórias e tem a realidade. Mas é quase um mito a realidade, porque o que que é a realidade, se não uma outra história uhum, que eu estou contando sobre como eu estou percebendo o que é, sabe? Tipo no lab, no último lab que eu fui, eu tinha a história
de que eu era, tipo, eu tinha medo de me tornar visível e falar as coisas importantes para mim aqui na minha cidade e das pessoas acharem que eu sou louca e elas me excluírem, sabe? Tipo, e aí o Israel foi interessante a forma com que ele trouxe, que ele não falou, ah, deixa eu te falar quem você realmente é. Não, ele falou, eu tenho uma história mais Uhum. empoderadora para você experimentar, que é de uma identidade de gênia maluca. Então, é exatamente isso, tipo, não tem talvez uma história que é a verdade. Tem histórias que podem ser Uhum. mais empoderadoras. Pode ser mais produtivo adotar aquela história, ou pode abrir outras portas, porque também você pode, sei lá, experimentar uma história por dia com a mesma pessoa. Então, hoje eu vou interagir com você como se você fosse uma pleiadiana. Amanhã eu interajo com você como se você fosse a Cleópatra. Depois de amanhã eu interajo com você como se você fosse uma assassina. E ver o que surge dessas histórias, sabe? Do que eu crio com você. Como que eu Uhum. interajo a partir da história que eu tenho? Ó, eu acho que é até um experimento que não está nas Sparks, mas que faz muito sentido. Uhum. Tipo, pegar uma pessoa e experimentar uma história por dia e ver não como a outra pessoa se comporta, mas como eu interajo com a outra pessoa. Tipo, o que que muda na minha conduta com essa outra pessoa. Uhum. Nossa, você estava falando e foi me abrindo assim umas coisas. Que, tipo, esse escaneamento que eu tava falando de fazer ou não, de perceber, é, que eu percebia que às vezes eu, ai, não sei, sinto medo. É, como se eu enxergo algo, algo que eu percebo, por exemplo, tem uma pessoa que eu escaneei, que ela tava com raiva, que ela tava num pântano, e eu chequei, e era isso mesmo. Aí, ok. Sei lá, algumas outras coisas que eu já sabia, que eu já tinha checado, que ela já tinha me falado. E aí, o que eu percebi agora é que eu fui reencontrar com ela com aquela, com aquela referência. Então, eu não tava mais 100% ali no presente. Tipo, eu tava ali, mas tinha uma camada de coisas que eu já sei. E que, de certa forma, eu ainda enxergo, mas que tem um outro universo que eu poderia até criar com a pessoa, tipo, evocar na pessoa, se eu não tivesse com certezas sobre ela. Tipo, umas certezas. Então, e isso criou um drama baixo. Porque eu fui. Porque aí eu já me desconectei do pequeno presente junto com ela. E eu fui oferecer uma possibilidade, sei lá, baseado em quê, sabe? Baseado numa fantasia, numa história, no passado. E, e foi muito bom, a gente conversou. Tipo, ela tinha espada assim pra mim, pra falar, "Ah, você tá me salvando, não sei o que tá acontecendo." Mas eu lembro que eu fiquei assim, nossa, mas. E aí, ouvindo você e lendo agora, é tipo, caraca, velho. É, sei, eu sinto. Alegria, porque isso também tá junto do que eu tô pesquisando, do que eu quero parar espaço pra, assim, de, tá, eu noto isso, eu tenho, e aí eu fico empolgada com um mundo de possibilidades, um mundo de coisas que eu quero trazer, mas mas aí de alguma forma eu projeto meio que numa fantasia, projeto no fora coisas minhas ou histórias que eu tenho do que é, e não fico ali junto descobrindo. Então, isso. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Eu vou seguir. Uhum.
O fato de você acreditar em suas próprias histórias é um princípio da tecnologia da caixa. Não há nada de errado ou ruim nesse princípio. Ele descreve de forma neutra como sua caixa funciona. A caixa acredita que suas próprias histórias são verdadeiras. Possibilitadores buscam compreender os mecanismos inconscientes básicos da tecnologia da caixa para aplicar os mesmos mecanismos para propósitos conscientes e responsáveis. Colocar conscientemente em prática um princípio tão poderoso da caixa lhe dá agência para reinventar quem as pessoas são, ao reinventar as histórias que você cria sobre elas. Você pode assumir responsabilidade radical pela sua criação de histórias, lembrando continuamente que o mundo é rico em evidências. Há evidências suficientes para validar qualquer história que você queira inventar. A pergunta então surge: se você tem a opção de criar qualquer história sobre qualquer pessoa, por que não criar histórias de cura e transformação de autodrama, cheias de amor, clareza e possibilidade para as pessoas? Qual é o seu propósito por criar qualquer outro tipo de história sobre eles? Uhum. Para mim, vem de encontro a isso que eu falei sobre sentir medo, né? Então eu crio uma história que me afasta dessa pessoa e não que me aproxima. Porque se eu criar uma história de amor, de cura e possibilidade, eu vou querer me aproximar dela. Hum. E aí pode ser perigoso. Ela pode. E aí eu posso criar uma expectativa, sabe, do tipo, diante da história que eu tenho a expectativa que essa pessoa vai agir X. E aí eu me machuco porque essa pessoa não dá um match na minha expectativa. Então faz muito sentido isso de ser uma tecnologia da caixa para proteger essa estrutura, sabe? Tipo, e reforçar esse mecanismo constante de baixo drama. Porque aí eu posso encaixar essa pessoa diante da história que eu tenho, eu posso encaixar ela num papel. Ah, ela é má, então ela é um Uhum. perseguidor. Ou, ai, olha aí, ela tá se fazendo de vítima. Ou, tá querendo matar pau, tá querendo dizer que sabe de tudo, tá querendo ser o salvador. Então também me dá essa sensação, falando isso, tem quase uma sensação de conforto assim para minha caixa do tipo, então eu sei o que tá acontecendo. Sabe? Se eu tenho uma história clara e se eu consigo encaixar essas pessoas ou essa pessoa num desses papéis, então eu tô segura, porque eu sei o que que tá acontecendo e eu sei como agir. Eu sei qual é o papel que me resta, sabe? Como interagir com essa pessoa quando ela é isso. Uhum. Falando isso, vem tristeza, assim, de como é pobre, de como, até hoje, assim, mesmo tendo clareza do baixo drama, como tem muitas relações, ou muitos aspectos, ou momentos que eu faço baixo drama. E como é morto, assim, como é. Tipo, é isso, sabe? Já tem um final pronto. Não tem outra possibilidade além do final morto do baixo drama, assim. Sim. Hum, Não vou seguir. Você quer falar alguma coisa? Não, agora não. Vamos lá. Dois possíveis propósitos aparecem. Uma delas é se manter acordado o suficiente para lembrar de se proteger dessa pessoa. A outra é que seu gremlin quer usar essa pessoa para preparar comida de gremlin de baixo drama para si mesmo. Eu vou ler de novo essa segunda parte. Tá. Então, dois propósitos aparecem. Uma delas é se manter acordado o suficiente para lembrar de se proteger dessa pessoa. A outra é que o seu gremlin quer usar essa pessoa para preparar comida de gremlin de baixo drama para si mesmo. Uhum. É, é exatamente isso que eu senti, assim, enquanto eu estava falando. Sim. Vai, Jaqueline.
É. Ah, sinto tristeza de perceber, é, tristeza porque eu ainda faço isso com a minha mãe, assim. É. Eu lembro do ETB, a primeira vez que eu vi essa distinção, que eu de baixo drama e gremlin, e eu percebi a minha relação com ela, assim, de ser isso, sabe? De a principal, a coisa principal. E, e era. ah, pra mim foi muito chocante. E aí eu comecei a. Tipo, eu queria mudar. E eu abria hoje a conversa, eu trouxe o check-in, fiz o check-in com a Camila antes da gente começar a gravar, sobre. Porque eu fiquei enganchada com uma pergunta que minha mãe fez pra mim. E. E como, tipo, é exatamente isso, assim, que, que alimenta. Se começa. Eu entro num universo, assim, de histórias, de assumir coisas. E alimenta o meu Grêmio, alimenta um mundo sombrio, assim, de muito. E aí eu tava percebendo, tipo, tem uma coisa de começar a assumir por que que fez essa pergunta. Então não me ama, então eu não tô bem-vinda aqui, então eu não deveria estar aqui, deveria estar em outro lugar. Aí eu começo a entrar num certo e errado de mim mesma, e me acelerar, e querer uma solução, resolver, tipo, mover, mas é de um lugar assim muito de não ter integridade, de escuro, assim, de não ter, de ter um monte de histórias. Hum. E eu sinto tristeza porque eu, eu não quero isso. Eu vejo que tem outra coisa que é possível que eu experiencio também com ela. E que eu não quero criar isso com ela. Assim, eu sinto muito amor, muita gratidão, assim, por por muito, até por que eu recebo hoje, assim, de amor e suporte. É, enfim, sinto raiva, assim, quero separar as coisas, sabe? Separar o que que é o drama, o que que é a comunicação, o que que é preciso de comunicar, de checar. E eu notei hoje de manhã, quando eu fui checar sobre a pergunta que tinha me enganchado, que, que foi abrindo uma coisa, e ao mesmo tempo eu não consegui. Parece que meu gremlin entra na frente, assim, e mata também a conexão que eu mesmo estava criando. Então, é, é isso. Obrigada por trazer a tua tristeza e abrir ela. Para mim vem duas coisas assim, como nesse mesmo espectro de relação com os pais, é como eu percebo assim que eu quero me vingar. Quando você estava Hum. falando, sabe? Tipo, você falou, ah, fico enganchada e tal, mas tem outras coisas que são possíveis nessa relação, como a gratidão e o amor. E aí, para mim, veio quase como um não.
Você precisa se vingar por tudo que, falando pra mim, né? Por tudo que aconteceu. Uhum, Então, eu senti tristeza de perceber que tem esse desejo de vingança, assim, esse que é de um lugar de medo e raiva, assim, misturados. E, e sobre esse parágrafo também, tipo, como é triste, porque é isso, assim, ou eu tô usando o meu medo para me defender, então para ficar acordado, né, para eu me proteger dessa pessoa, ou eu uhum, uso minha raiva e alimento o meu gremlin com ela. E, e é isso, e aí eu chamo isso de relação, e não é bom, e eu reclamo que não é bom, e eu continuo fazendo isso, porque tipo, é o lugar mais fácil, o lugar mais que eu escorrego com mais facilidade, e a minha caixa fica protegida. uhum, Eu não uhum. lembrava desse. Eu traduzi ontem essa Spark, eu não lembrava desse parágrafo. Então, Uau. obrigada por trazer a tua tristeza, porque abriu para mim portas, para eu parar Uhum, aí mais devagar na assimilação disso. uhum. E só para concluir, assim, é, porque eu percebo que percebi que tem um propósito, tipo, tem um propósito para do para querer alimentar, pro Gremlin querer alimentar esse mundo, esse drama baixo, que pra mim é de não seguir, não é tipo não continuar no meu caminho, no, no, no meu movimento, no que eu quero criar. Porque aí, por exemplo, eu tô amparando espaço pro Clube dos Sonhos, começou essa semana. Tem duas pessoas e foi maravilhoso, assim. Foi muito mágico pra mim. E me trouxe muita clareza. E tem um portal, assim, de tipo, tá, eu acho que esse formato que eu tô criando não é o formato que eu quero mais criar. Eu quero amparar espaço pro sonho de outra forma. Então tem um mundo. Ah, tem um time de possibilidades. E aí é como se abrir essa outra porta, assim, pra eu ficar enganchada e me sentindo. É isso, porque começa a quero me fechar, quero achar problema na minha vida, quero sair da rota que eu já tô andando, assim, que tá sendo uau, sabe? E então, pra mim é muito poderoso enxergar como isso acontece e que também faz parte tem esses propósitos, assim. É, é, queria trazer isso. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Vou seguir. Uhum. Aqui vai uma pergunta interessante. Qual história é certa? Como os seres humanos são criadores sociais de histórias, e como qualquer um pode inventar qualquer história que quiser sobre qualquer pessoa ou coisa, qual história você deve respeitar? Duas respostas possíveis aparecem. Uma possível resposta é que, se você encolher seu agora tão pequeno que ele possa deslizar lateralmente pelas lacunas entre os momentos, seu agora não inclui mais o tempo. Umas histórias Uhum. Como as histórias existem no tempo, porque envolvem o passado ou o futuro, você deixa as histórias de fora da sua vida. Em outras palavras, você não deve respeitar nenhuma história. A outra resposta é que as histórias ganham força por meio da criação de lendas. A história com a aprovação mais popular supera todas as outras histórias. Isso é melhor entendido pelo exemplo.
Imagine que você está em uma festa com alguns amigos e todos esperam que Sam apareça. As pessoas veem Sam como um cara maravilhoso para se ter em uma festa, porque sua simpatia natural exala um senso de humor carinhoso. Ele pode tanto te ouvir com toda a sinceridade, quanto trazer um ar de leveza a qualquer conversa. Então Sam entra pela porta. Viva! Mas olha, a história de Sam sobre si mesmo difere da história das pessoas na festa. Sam carrega a história de que é incapacitado pela timidez, meio bobo e nerd, não muito atraente e sem carisma. Quem tem a verdadeira história? As pessoas que vivenciam o Sam ou o próprio Sam? Essa pergunta é mais fácil de responder se você enxergar o inverso. Outro cara vai para a mesma festa. Esse cara se chama Bill. Bill acha que é o cara mais legal da cidade. Ele se veste bem, penteia o cabelo para trás, sempre tem um comentário sarcástico para fazer, sabe como contornar compromissos e espera que todas as garotas bonitas flertem com ele. Bill entra pela porta e as pessoas na festa se encaram chocadas, pensando: Meu Deus, quem convidou esse idiota? Todos murmuram e se viram, torcendo para que Bill não venha conversar com eles. Quem tem a verdadeira história? As pessoas que vivenciam o Bill ou o próprio Bill? Isso te dá algo para pensar. Quem você é são as histórias que as outras pessoas. Quem você é são as histórias que outras pessoas inventam sobre você. Significa que você mudou, na realidade, quando as histórias autênticas que outras pessoas contam sobre você mudam. Hum. Essas descobertas liberam poderes incríveis de reinvenção. Se você muda autenticamente a sua experiência, eu vou parar. Eu vou parar porque eu tô com uma coisa na minha cabeça assim, que não tem necessariamente a ver com histórias, com pessoas, mas tem a ver com histórias. Eu estava assistindo o filme O Julgamento de Nuremberg, da Netflix, e tem um momento que tem um psiquiatra americano que é trazido para Ah, eu vi esse Alemanha filme. para ajudar a compreender, ou não é nem só compreender, é tipo para dar credibilidade para o processo de julgamento, porque um julgamento como esse nunca tinha acontecido antes na história da humanidade recente, né? Uhum. E aí, em certo momento, ele começa a questionar o. Puta, eu não lembro quem era, se era o Reich, enfim, era um alto escalão, assim, o segundo na sucessão do Hitler, e ele sobreviveu. E aí ele começa, tipo, a falar como que você pôde fazer isso e fazer de conta que você não estava vendo nada. Tipo, você é o segundo no poder. Como que você pode dizer que você não sabia dos campos de concentração? Tipo, dá uma super lição de moral no cara. E aí, esse general, ele olha e fala, porque o que vocês americanos fizeram foi super coerente. Tipo, bomba atômica no Japão, matando milhares de civis, milhares de pessoas comuns, milhares de crianças, e isso não é comparado ao que a gente fez na Alemanha, tipo, ao Holocausto. E aí ele fica super indignado. Não, isso é totalmente diferente. Nessa hora do filme eu parei e falei: Uau, como as histórias têm poder. Então, por causa de um movimento na história, né, de os Estados Unidos terem entrado na guerra, de terem apoiado o final, a queda da Segunda Guerra Mundial, e eles terem se saído como mocinhos, porque eles ajudaram a acabar com o nazismo, tipo, não que apagou, porque a gente escuta nos livros, né, sobre Hiroshima, sobre Nagasaki, Uhum. mas, tipo, não é comparado com a Alemanha. É tipo, ok, né, foi necessário, foi um movimento de guerra necessário. Já os nazistas, tipo, nossa, até hoje, a palavra nazista, né, se a gente chama alguém de nazista, meu Deus, é horroroso chamar uma pessoa de nazista. Mas chamar, sei lá, de americano jogador de bomba atômica não é uma possibilidade, sabe? A gente não Uhum. considera isso. Então, como a história, contar a história
é poderoso, que te coloca, e é isso, te norteia num dos pontos do drama baixo, sabe? Então, os Estados Unidos foram os mocinhos, porque são os salvadores, porque ajudaram a acabar com a Segunda Guerra. E os Uhum. nazistas são os perseguidores, e os judeus são as vítimas. E sem entrar no mérito só da história da Alemanha, dos judeus, como que aconteceu. Então, falando isso, me dá tipo, como que é olhar para a história, né? Só um pouquinho. Uhum. Olha pra esse mini chicken. E ela trouxe o mini chicken junto. Então, como, tipo, ter quase um interesse, um impulso de ler de novo sobre a história, estudar de novo sobre a história, com uma nova perspectiva. Primeiro, de que são só histórias, e como seria isentar, tipo, tirar do drama, sabe? Eles são os mocinhos e eles são os bandidos, e esses são os que salvaram. Sabe, deixar esses fatos entrarem de novo no meu corpo, sem esses filtros de informação. Uau, obrigada por trazer isso. Sim. É, e nesse filme, que é essa tese desse psiquiatra, né? No final, assim, de que os, os nazistas, aqueles homens que estavam no poder, eles não são tão diferentes do resto da população. Eles não são grandes psicopatas, eles são pessoas normais que realmente acreditam nessas histórias deles e, e criam a partir disso, e de forma totalmente irresponsável. É, e que é isso, eu acho que ele começou a enxergar esse fora do drama baixo, assim, esse lugar onde não separa as coisas em bem ou mal. E que me toca muito esse assunto, assim, porque foi um tema da minha monografia também sobre ditadura e Holocausto. Mas que era esse o ponto, assim, é, não era exatamente esse ponto, era sobre as experiências, né? Como que as pessoas podem experienciar coisas diferentes e tal, mas eu lembro que eu ficava com essa dúvida, me fez pesquisar muito, assim, como que isso aconteceu, como que isso foi possível, e que tem esse místico, assim, de que, Hitler era um demônio, era um ser maligno, horrível, e e aí você vai pesquisar e ele poderia ter alguns distúrbios assim, mas era uma gente, era gente, era pessoa, igual todo mundo, sabe? Então, como que se formam esses movimentos de poder assim, tão polarizado? Existe existem esses construtos sociais que permitem isso acontecer. Não é uma coisa assim extraordinária, tipo, é, essa pessoa tem a marca do mal e ela Uhum. pode fazer. É que a forma como tá. O Clinton tava falando no festival sobre psicopatas também. Como os psicopatas estão no topo da. Como a cultura moderna possibilita abrir espaço para que os psicopatas fiquem no poder, assim. Então, enfim. Sim, é um tema. Vai. E tem uma outra porta que, para mim, eu sinto medo de, tipo, abordar um tema tão delicado. Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial e falar dos fatos, sem entrar no julgamento de este é errado, esse tá certo, porque é quase uma. Não é uma incoerência, é tipo, é errado porque como assim? Como que você não vê que que o que os nazistas fizeram foi errado? Então é tipo, se eu der um passo além dessa perspectiva, a minha caixa frita pela possibilidade das pessoas me acharem uma
não eu nem sei qual é a palavra, tipo, sabe, Uhum. incoerente, sem consciência coletiva, Uhum. sem qualquer coisa, sabe? Então, essa história tem que ir para a caixinha do eles estavam errados. Porque qualquer outra perspectiva, porque não é sobre eles estavam certos. Não é sobre isso. É tipo, Uhum. neutramente, o que que acontece? E como isso cria mais guerra e mais ódio. Porque vamos Sim. lá, quem está se sentindo errado, quem está sendo julgado como errado, não necessariamente se sente como errado. Então vamos lá, eu fui julgado errado e fui condenado a 20 anos de prisão. Quando eu sair, eu vou estar com sangue nos olhos, porque é uma injustiça o que fizeram comigo. Eu não estou errado. Eu tinha Uhum. as minhas motivações internas para fazer o que eu fiz. E gera esse ciclo de vingança. Uhum. Então, tipo, parece que para de girar a máquina, para de girar a roda, se tirar essa perspectiva de certo e errado. Tipo, o que que acontece com o judiciário? O que que acontece com advogados? O que que acontece com a história? O que que acontece com a política? Tipo, o que que acontece? Como rui todo o sistema. Então, Uhum. parece, e eu sinto agora, assim, que eu toquei numa peça grande, assim, sabe, da estrutura, do certo e errado e do drama. E é por isso que é tão chocante se tira essa perspectiva, porque pode desmontar toda a estrutura. E as pessoas, tipo, como? Como que você vai me tirar o certo e errado? O que que sobra, então? Uhum. Obrigada. Né? Então, eu tô sentindo medo, assim, porque sobra pouca coisa pra mim também. Sabe? Tipo, o que que Uhum. sobra? Eu vou seguir. Tá. Essas descobertas liberam poderes incríveis de reinvenção. Se você muda autenticamente sua experiência de quem é uma pessoa, ao encontrar evidências para apoiar uma história completamente nova para contar sobre ela, então ela muda. Você reinventou a outra pessoa, reinventando, você reinventou a outra pessoa, reinventando e contando histórias lendárias positivas sobre ela. E gente, é exatamente, a minha formação acadêmica é direito. Então, Tá. Eu sabia. é, uma das coisas possíveis de acontecer no direito, nem todo processo vira tribunal do júri. Alguns viram. E o tribunal do júri não é sobre a verdade, é quem conta a melhor história, mais convincente, sobre o que aconteceu com aquela pessoa, para que os jurados, né, aquelas pessoas se convençam sobre uma história ou outra e aí elas julguem se essa pessoa é culpada, se ela é inocente, quanto tempo de cadeia, qual é o regime, blá, 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 todos esses detalhes. Então, e a gente sabe na faculdade que não é sobre a verdade, é sobre ter a melhor história, ter a melhor oratória, ser mais Uhum. convincente, encontrar as melhores evidências, gerar as melhores provas, sabe? Tipo, ser irrefutável, assim. E aí, se você tiver a melhor história, talvez você Obrigada. ganhe o caso. É muito Uau. louco como é formado isso, assim. E a gente, tipo, ai, tem justiça acontecendo no Brasil. Tipo, ai, eu fico tranquila, sabe? Eu tenho um sistema me protegendo. É. Vou seguir. Se há evidências para apoiar qualquer história no mundo, por que não inventar histórias sobre pessoas que são corajosas, gentis, saudáveis e felizes? Se você realmente for comprometido em recriar quem é uma pessoa, então até mesmo a menor evidência é mais do que suficiente para sustentar uma história completamente nova sobre ela. Sua experiência é feita pelas suas histórias. Se você sustentar firmemente sua história de nova possibilidade para alguém e para você recusar-se a mudar
recusar-se a mudar de ideia sobre a sua nova história, então você realmente muda quem eles são ao mudar o impacto que tem em você no mundo. Nossa, não entendi isso. Sua Vai. experiência é feita sobre as suas histórias. Sua experiência é feita pelas suas histórias. Se Uhum. você sustentar firmemente sua história de nova possibilidade para alguém e para você, eu vou olhar a tradução, porque parece que não tá fazendo sentido isso. É isso mesmo. Eu vou ler de novo. Se você sustentar firmemente sua história de nova possibilidade para alguém e você recusar-se a mudar de ideia sobre sua nova história, então você realmente muda quem eles são ao mudar o impacto que tem em você no mundo. Sim. Agora Experimento. foi. Oi? Agora foi. Agora eu entendi também. Opa, deixa eu voltar. Experimentos. E o Clinton, tipo, ele tá demais, assim. Os experimentos é mais da metade da SPAR. Experimentos. Um, Ah, e ele perguntou, ó, vai. perguntou, você tá fazendo os experimentos? Ah, eu falei, às vezes sim, às vezes não. Não é o de rir, assim. Aí ele perguntou se a gente tava se divertindo. Eu falei, sim, a gente se diverte. Eu falei, que bom. É um teste, é pra rir, é pra se divertir. Você quer ler os experimentos? Que aí eu dou uma folga na Sim. voz? Leio. Go. Experimentos. Um. Pratique reinventar pequenas coisas usando histórias. Toda reinvenção é não linear. Isso significa que, se a reinvenção não é surpreendente de alguma forma, a coisa não é reinventada. É apenas mais do mesmo que era antes. No seu time de possibilidades, comece estudando e discutindo os princípios e práticas da invenção. E tem o link aqui para ler. Depois, divida-se em equipes de três, com um possibilitador sentado em frente a um cliente e um coach sentado ao lado do possibilitador. O cliente começa dando seu caderno de bip ao coach, pedindo para que ele tome notas. Então, o cliente pede ao possibilitador que reinvente algo para ele. Por exemplo, eles poderiam dizer: por favor, reinvente como eu sou com dinheiro. Ou, por favor, reinvente a forma como eu interajo com as mulheres. Ou então, por favor, reinvente meu estilo de participação nesse time de possibilidades. Ou, por favor, reinvente minha vida quando eu estava na escola. Por favor, reinvente meu tempo com os meus pais. Possibilitador. Você começa na primeira posição, estando centrado, ancorado e embolhado, com sua espada da clareza, à mão. Então você, possibilitador, sem aviso, divida sua atenção em duas direções. Use metade da sua atenção para escanear uma avaliação precisa da realidade atual do cliente. Por exemplo, como eles estão agora, como eles estão agora sustentando as experiências que tiveram na escola, enquanto simultaneamente você usa a outra metade da sua atenção para escanear quais possibilidades não lineares estão disponíveis para o cliente agora. Por exemplo, dado sua matriz, onde eles estão em seu caminho de iniciação à vida adulta, seu nível de prática, sua capacidade de comprometer-se, sua integridade, sua dignidade e o grau em que seus gremlins foram iniciados. Que seu gremlin foi iniciado. E está sendo usado para ele tornar-se mágica. Em vez de simplesmente fazer seu gremlin ser um cachorro fazendo bagunça na vida dele. Você já sabe tudo isso sobre alguém com um único olhar. Se quiser olhar, mesmo que esteja conhecendo essa pessoa pela... Meu Deus, calma, vou ler de novo.
Você já sabe tudo isso sobre alguém com um único olhar, se quiser olhar, mesmo que esteja conhecendo essa pessoa pela primeira vez. Depois, usando seu próprio gremlin consciente, vá de forma não linear a partir do contexto do espaço atual e usando seus recursos infinitos, comece a oferecer possibilidades de reinvenção ao cliente. Não importa o que aconteça, não pense. Continue reinventando para atender ao pedido do cliente por 15 minutos completos. Por exemplo, sobre a vida deles na escola. Você poderia dizer algo como: você era grande demais para a escola. Havia tantas oportunidades para você sair da escola ou prejudicar a escola, mas em vez disso você escolheu salvar sua mãe dessas vergonhas. Você aprendeu a fingir ser um bom aluno, mas porque você se torna quem finge ser. Você se tornou um aprendiz realmente excelente. A partir de agora, você pode dizer às pessoas: minha mãe sobreviveu ao meu tempo na escola e agora esse tempo acabou. A escola sai de mim. A escola cai de mim como folhas caem das árvores nos ventos de outono. Eu não salvo mais. Agora, todas as manhãs, agarro o mundo pela nuca e digo: aqui está o que quero explorar hoje. Aqui está o que eu vivo para fazer. Fiquem para trás, estou trazendo algo novo para o mundo. O possibilitador continua falando com o cliente. Na escola, você aprendeu a persistir na prática e a completar trabalhos. Agora você é um dínamo da descoberta e usa sua disciplina aprimorada para criar uma cultura humana regenerativa na Terra. Então, o cliente pede ao possibilitador que reinvente algo diferente para ele. Sua equipe pode querer registrar o que cada possibilitador diz e transcrever depois. Continue até seus 15 minutos acabarem. Depois, alterne entre os papéis e continue praticando até que todos tenham tido a chance de estar em todos os papéis. Depois, reorganize em novos grupos de três e pratique novamente. Essa me lembrou aquela prática de contar a história do ETB. Você conta a história desempoderada, depois empoderada. Tipo isso, assim. Mas, enfim. Eu acho, vou parar já aqui. Eu acho que de alguma forma a gente podia criar um tempo para a gente praticar as Sparks, Uhum, sabe? Abrir uma agenda para fazer os experimentos. Que, sim, sem você falar isso ontem ou antes de ontem, eu tava pensando, tipo, cara, queria fazer mais os experimentos das Sparks. Então, depois da reunião, depois dessa, a gente pode falar sobre isso. tá bom. Eu também quero. Dois. Experimento 2. Diferencie experiencialmente entre seu contador de histórias interno e seu público interno. Para realizar o experimento de reinventar quem as pessoas são, reinventando as histórias que você cria sobre elas, ajuda primeiro a aumentar o volume da sua voz interior de contar histórias. Nos próximos 7 dias, por uma hora, por exemplo, das 3 às 4 todos os dias. Faça um esforço repentino para se tornar uma audiência consciente do seu próprio programa interno de televisão. Perceba que você de fato tem um contador de histórias interno que quase nunca fica quieto. Só depois de fazer a separação e criar um público interno para o programa do seu contador de histórias, você pode começar a observar e classificar as várias histórias e programas que ele está continuamente criando sobre si mesmo, sobre os outros e sobre as condições de vida. Escreva os 7 roteiros padrão de filmes que você assiste lá. Por exemplo, pode ser A Hora do Herói, onde você se gaba de salvar o dia com seus esforços valentes resolvendo problemas, suas grandes invenções e correções, vendo tão rápido o que precisa ser feito, indo onde nenhum homem e mulher jamais foi. A Ópera do Pântano, onde nada do que você faz é bom o suficiente. Você nunca vai entender, ninguém nem te vê no pântano ou te entende.
Tanta solidão satura sua vida que você poderia afogar metade de Londres em depressão, mas ninguém realmente se importa. Uau, assim, me conectei com esse panto, né? A ópera do panto. Pra mim, os dois é tipo, é isso aí mesmo, ó, Clinton certeiro. Aham. O desabafo furioso, onde você é quem vê o que precisa ser feito e como fazer melhor, enquanto os outros idiotas preguiçosos fingem trabalhar e só são bons em bajular o chefe, apontar o dedo para os outros e arrumar desculpas. Sim, total. Ai, meu Deus. Ok. Ah, o blues do proprietário, onde você olha para o quarteirão e conta quantos bebês de fundo fiduciário possuem títulos de propriedade ou fizeram fortuna negociando computadores e agora eles sentam, assistem séries e cobram aluguéis, enquanto as pessoas honestas do mundo trabalham em um emprego. Agora que você conhece as histórias que está contando para si mesmo e ouvindo, você conhece as histórias que outras pessoas estão contando para si mesmas. Essas são as histórias para reinventar delas. Você pode ajudá-los a reinventar suas histórias se eles pedirem. Super. 3. Algum comentário? Não? Nada. Bom. Só dessa próxima, que esse o título é o nome de um filme em inglês, né? The Good, The Uhum. Bad and the Ugly, acho que é um faroeste antigo, se eu não me engano. Tá. O bom, o ruim e o feio. Por 3 dos próximos 7 dias, reserve 30 minutos durante o intervalo do almoço na cafeteria, durante uma reunião grande ou em uma festa com muita gente que você conhece, para sentar sozinho com seu caderno de bip. Faça a distinção interna entre seu contador de histórias e seu público, para quem possa ouvir as histórias dos outros, para quem você possa ouvir as histórias dos outros. Em uma página intitulada Bom, Ruim e Feio, escreva todas as histórias que o contador de histórias de cada pessoa conta, simplesmente olhando para a pessoa. Também anote as evidências que eles usam para apoiar suas histórias. Pode ser a menor das coisas. Repare como eles automaticamente concluíram que suas histórias são verdadeiras. Após cada história, escreva o que você acha que eles obtêm como recompensa por cada história, especialmente em relação à responsabilidade. Esse experimento e o próximo é o que eu, tipo, quero fazer. Uhum. 4. Reinvente uma pessoa na cara dela, reinventando sua história sobre ela. Revise suas anotações dos 3 experimentos anteriores e escolha 3 pessoas sobre quem você criou histórias geralmente negativas ou invalidantes. Por exemplo, talvez você tenha escrito Bob, controlador, manipulador, exausto, irritado, sempre vê o lado negativo das coisas. Primeiro, primeiro, considere qual é o propósito que você tem em sustentar tais histórias. Um dos propósitos mais comuns é ter um inimigo, mas também pode ser para se sentir superior, para ter alguém para culpar, usá-lo como desculpa para não assumir responsabilidade, ter alguém para o seu Grêmio competir e etc. Agora reinvente novas histórias de possibilidades para cada uma das 3 pessoas, incluindo as evidências específicas que você pode usar para apoiar suas novas histórias. Por exemplo, você pode escrever. O negócio do antivírus abriu bem agora. Ok. Bob, você pode escrever. Bob é um portador de visão de impecabilidade, comprometido com o sucesso da equipe, atento aos detalhes, um portador de espaço crucial que busca possibilidade e habilidade. Um amparador de espaço crucial que busca possibilidade e habilidade. Nos próximos 7 dias, continue relendo suas histórias reinventadas para essas 3 pessoas. Sempre que pensar nelas, use apenas suas novas evidências e suas novas histórias. Ignore as evidências antigas. Perceba se sua experiência com elas muda.
Um de cada vez, conte para algumas outras pessoas apenas suas novas histórias sobre essas três pessoas. Não tente provar nada nem discutir. Simplesmente diga que é assim que é para você agora, como você experimenta essa pessoa agora. Considere suas novas histórias verdadeiras. Depois, organize oportunidades para ficar com qualquer uma das três pessoas que você reinventou. Sem motivo, diga a eles: você é realmente algo. Acredite se quiser, eu costumava achar que você não se importava, mas eu vejo como você aborde a resolução de problemas, não deixe as pessoas te aborda, é, como você aborde a resolução de problemas, não deixe as pessoas te incomodarem, sustenta espaço para uma reunião, escreve relatórios, etc. Compartilhe suas novas evidências com elas. E fico tocado, grato por ter um exemplo assim. É muito importante que você esteja nessa equipe. Seja claro e específico sobre suas provas. Não dê motivos para você contar isso a eles. Observe o que acontece nas próximas semanas. Faça o mesmo com as outras duas pessoas. Uhum. Tipo, não dê motivos para você contar isso a eles. Não fala para eles por que que você tá contando. E É nem para você tipo, mesmo. Não você quer não dar um. fala, né? Só entra com a nova história. Aham. Ah, mas por que que você está me falando isso? Por quê? Aham. Super. Fico com vontade de fazer isso com uma pessoa bem específica. Um arqui-inimigo bem específico. Não. É uma pessoa que eu tinha, que eu percebi que eu tenho histórias desempoderadoras sobre ela. E que estava abrindo, igual eu falei, estava abrindo um caminho assim para criar drama, para querer salvar, é, parece realmente revolucionário poder fazer isso, mudar a história que eu tenho dela. Ok. Tá bom. Obrigada pelo espaço de hoje, Jaqueline. Sinto que foi uma montanha russa, assim, de sentir coisas e, tipo, absorver, assim. E interessante que nos experimentos, para mim, também tem distinção. Então, Uhum. é o texto inteiro, assim, tipo, deixando entrar nos corpos. Então, obrigada por esse espaço hoje. Obrigada também. Foi, Hum. foi transformador, assim. Obrigada. Obrigada. E até semana que vem. Sim, até.